Olá, turma! Eu sou o professor Heitor Marangon e vamos dar início ao módulo 4 do nosso curso. Bom, pessoal, estou aqui para acompanhá-los na disciplina de Investimentos Financeiros, que é a continuação da disciplina de Matemática Financeira. Vamos abordar a matéria em 4 partes com o objetivo de criar condições para que você compreenda o processo de tomada de decisão financeira, tanto para grandes empresas como para médias e pequenas empresas. Preparamos para você essa disciplina com uma linguagem clara e objetiva, cujos assuntos são apresentados em uma ordem sequencial que possibilita um aprendizado eficiente. Nessa unidade, você conhecerá alguns conceitos de criação de valor para as empresas, bem como a análise do ponto de equilíbrio operacional e econômico, a alavancagem operacional e financeira no contexto empresarial. Na economia de produção capitalista, uma empresa com fins lucrativos é criada para gerar valor aos proprietários de capital, sejam eles os credores ou os acionistas. Uma empresa é considerada como criadora de valor quando for capaz de oferecer aos seus proprietários de capital, esses credores ou acionistas, uma remuneração acima das suas expectativas mínimas de ganho. Em outras palavras, é quando o resultado gerado pelo negócio supera a taxa de remuneração exigida pelos proprietários de capital ao financiarem esse investimento que seria a empresa. Para entender em que momento o negócio começa a gerar resultados positivos, se torna viável, temos que entender melhor sobre o conceito de ponto de equilíbrio, econômico ou financeiro. O ponto de equilíbrio econômico é um índice muito simples e fácil de calcular, que informa ao empresário o faturamento mínimo necessário para cobrir os custos, fixos e variáveis. No ponto de equilíbrio, também chamado de break-even point, ou ponto de ruptura, ou ainda ponto crítico, o lucro da empresa é zero. Ou seja, é o ponto em que os produtos vendidos pagam todos os custos e despesas, fixas e variáveis. Mas ainda não sobra nada para o empresário e seus sócios. Mas a partir deste ponto, os novos produtos vendidos, desde que com margem de contribuição positiva, passarão a gerar lucro para a empresa. Mesmo sendo um indicador muito simples e fácil de calcular, esta é uma informação vital para a análise da viabilidade de um empreendimento ou da adequação da empresa em relação ao mercado atual. Então vamos ao ponto de equilíbrio. No cálculo do ponto de equilíbrio, é importante resgatar conceitos relacionados ao custo. Vamos a eles. Custos fixos são aqueles que não dependem do volume de produção e venda no período. Por exemplo, podemos considerar o aluguel da fábrica como um custo fixo, uma vez que seu valor não está relacionado com o número de vendas dos produtos ou serviços da empresa. Valores que se alteram de um período a outro também podem ser considerados fixos. Por exemplo, o pagamento da conta telefônica da empresa, apesar de ter variações nos valores mês a mês, pode ser considerado um custo fixo quando seu valor não é associado ao volume de vendas da empresa. Custos variáveis são aqueles que dependem do volume de atividade, produção e venda de um determinado período. Estes custos acompanham o volume de produção e venda. Quanto maior a atividade da empresa, maiores se apresentam esses custos. Por exemplo, a matéria-prima. Quanto mais a empresa produz e vende seus produtos, mais gasta com matéria-prima. Se estivermos analisando uma empresa de telemarketing, por exemplo, aquela conta telefônica anteriormente citada pode se transformar em um custo variável, uma vez que, nesse tipo de negócio, esse custo acompanharia as atividades operacionais da empresa.
e os custos semifixo ou semivariável, que são aqueles que possuem parte fixa e parte variável, como, por exemplo, o salário dos vendedores, composto por parte fixa e parte variável. Para o cálculo de ponto de equilíbrio, na identificação de custos semifixos ou semivariáveis, devemos fazer a separação desses valores. Vejamos então, ponto de equilíbrio contábil, financeiro e econômico. O ponto de equilíbrio contábil é o mais utilizado e o mais simples. Nele, divide-se o valor dos custos e despesas fixas pela margem de contribuição. O resultado é a receita necessária para igualar os gastos. Há duas variações do ponto de equilíbrio contábil. No ponto de equilíbrio financeiro, a única diferença é que são excluídos dos custos fixos a depreciação dos ativos e outras despesas não desembolsáveis. Isso porque algumas empresas, em seu balanço anual, incluem a depreciação como custo. Por exemplo, se tem um ativo que valia R$100 em um determinado tempo e agora, pela depreciação, ele vale 70, esses R$30 perdidos entram na lista de custo de despesas da empresa. No ponto de equilíbrio financeiro, essa diferença é ignorada, porque apenas o que importa são os gastos que representam o desembolso de dinheiro do caixa da empresa. A outra variação é o ponto de equilíbrio econômico, no qual o custo de oportunidade é acrescido à soma. Trata-se de uma correção monetária a ser considerada junto às despesas fixas. O raciocínio é o seguinte: se o empreendedor não investisse na empresa, ele poderia aplicar o seu dinheiro em um investimento que renderia, por exemplo, 15% ao ano. O ponto de equilíbrio econômico considera essa margem, ou seja, você só empata quando paga as despesas e tiver uma remuneração compatível ao percentual que o dinheiro renderia parado no mercado financeiro. Então, como calcular o ponto de equilíbrio? Para encontrar o resultado do ponto de equilíbrio, primeiro você precisa apurar dois fatores. Despesas fixas. Aqui você vai considerar o custo que tem para manter a empresa em operação, seja qual for a sua produção. Isso inclui o aluguel do escritório ou do ponto de venda, salário dos funcionários, água, luz, gás, materiais de escritório, higiene e limpeza, serviços de limpeza, manutenção, segurança, enfim, esse tipo de coisa. O que não entra nesse cálculo são seus gastos com os produtos que serão revendidos ou matéria-prima para a produção, impostos sobre as vendas e comissão dos vendedores. Esses custos já estarão embutidos no preço de venda do produto. Margem de contribuição. Essa expressão, margem de contribuição, pode soar estranha aos ouvidos, mas entender o que significa ajuda muito no dia a dia da sua empresa, em qualquer que seja o segmento da indústria, o comércio ou serviços. É perfeitamente possível e fácil se apurar o valor e o percentual respectivo da margem de contribuição. Se é preciso comprar o que é vendido e ainda pagar algumas despesas que só ocorrem quando se vende, como é o caso de impostos sobre a venda e das comissões aos vendedores, quando sobra para a empresa pagar despesas fixas e ter lucro. Essa é a margem de contribuição, exatamente o que sobra. Mas por que esse nome, margem de contribuição? Isso tem um sentido. Margem, porque é a diferença entre o valor de venda, que é o preço de venda, e os valores dos custos e das despesas específicas dessa venda, ou seja, valores também conhecidos por custos variáveis e despesas variáveis da venda. Contribuição, porque representa o quanto o valor das vendas contribui para o pagamento das despesas fixas e também para gerar lucro.
Para encontrar a margem de contribuição, é preciso realizar a seguinte conta. Margem de contribuição, ela é igual ao valor das vendas menos os custos variáveis mais as despesas variáveis. Você soma os custos de produção, produto ou insumo comprados para o fornecedor, e as despesas variáveis, impostos sobre vendas e comissões de vendedores, por exemplo, e acrescenta sobre o resultado o valor da margem de contribuição. Esse excedente, ele servirá, em primeiro lugar, para pagar as despesas, aí sim, as despesas fixas da sua empresa. E depois, para o lucro, o que sobrar depois de pagar as despesas fixas, que é a remuneração do empresário. O cálculo mais usado para chegar ao ponto de equilíbrio é muito simples. Você vai somar as despesas fixas do seu negócio e dividi-las pela margem de contribuição. A fórmula é essa. Ponto de equilíbrio é igual a despesas fixas dividido pela margem de contribuição. No caso do ponto de equilíbrio financeiro, é só desconsiderar a depreciação e outros gastos não desembolsáveis, ou seja, que não é tirado do bolso, não é tirado do caixa, na hora de apurar o montante correspondente às despesas fixas. Já no ponto de equilíbrio econômico, você acrescenta a essas despesas um percentual. Por exemplo, se as despesas são de 50 mil em um ano e você define o custo de oportunidade como 15% desse valor, o custo fixo total seria de 57,5 mil. Você viu que o ponto de equilíbrio é quando as receitas igualam as despesas e não há lucro, e que a margem de contribuição é o valor usado para pagar as despesas fixas e gerar, após o pagamento, quando sobra, o lucro, certo? A partir daí, é possível concluir quando a margem de contribuição for igual aos gastos fixos, a empresa está no seu ponto de equilíbrio. Mas não é por aí que se aplica a fórmula que você acabou de aprender. A margem de contribuição, na realidade, ela é usada na forma de percentual. Um exemplo, se você gasta R$10 para produzir o seu produto e vende por 13, a sua margem de contribuição é de R$3, que equivale a 23% do preço de venda. Portanto, o primeiro passo a ser tomado é diminuir o custo de produção médio do preço de venda médio dos seus produtos, encontrando a margem de contribuição e transformar o resultado em percentual. Depois, esse percentual deve ser transformado em um número decimal para aplicar no cálculo. Isso quer dizer que 23% vira 0,23, assim como 30% viraria 0,3 e assim por diante. Agora vamos aplicar tudo isso em um exemplo. Queremos descobrir qual é o ponto de equilíbrio de uma empresa que gasta 50 mil anualmente para seguir operando, cuja a margem de contribuição seria de 23%. Vamos ao cálculo. Então, se a gente tiver aqui as despesas fixas de 50 mil e essa margem de contribuição de 23%, utilizando a fórmula de ponto de equilíbrio, que é igual a despesas fixas sobre a margem de contribuição, nós temos aí, fazendo a conversão, um ponto de equilíbrio de 50 mil dividido por 0,23, fazendo a conversão de percentual, e temos então um ponto de equilíbrio igual a 217.391,30. O que isso quer dizer? Que com esse resultado, para manter a empresa sem ter prejuízo, você precisaria de uma receita bruta de pelo menos R$ 217.391,30 no ano, base para outros cálculos. A partir deste cálculo, você pode chegar a outras conclusões.
vamos a seguir no exemplo de produto que vale R$ 13, imaginando que ele seja o único item que a empresa vende. Nesse caso, ao dividir o ponto de equilíbrio, que seria 217.391,30 pelo preço do produto, R$ 13, descobre-se que o necessário vender 16.722,4 produtos para pagar as suas despesas fixas. Com esse tipo de número em mãos, o diagnóstico vai depender das particularidades da empresa. Caso o ponto de equilíbrio ou o número de vendas necessário seja muito alto, uma alternativa é mexer na margem de contribuição. Mas atenção, porque isso implica em um novo preço de venda. Se ele diminuir, o número de vendas necessário para atingir o ponto de equilíbrio aumenta. Se aumentar, o produto pode perder a competitividade dele no mercado. Por fim, ainda há a possibilidade de apertar o cinto e reduzir as despesas fixas da sua empresa. Bom, turma, após entender esse conceito de ponto de equilíbrio, vamos analisar os pontos de equilíbrio operacional e econômico e vamos abordar o tema referente à alavancagem. Um dos conceitos mais importantes da administração financeira diz respeito a esse conceito. Segundo Assaf Neto Lima, 2009, a alavancagem é o resultado do uso de recursos operacionais e financeiros que tenham um custo fixo para aumentar o retorno dos proprietários de uma empresa. A alavancagem pode ser operacional e financeira. As alavancagens existentes nas estruturas das empresas visam basicamente elevar os seus resultados operacionais, que é o lucro operacional, e líquidos, que seria o lucro líquido. Nesse mesmo sentido, Gitman conceitua a alavancagem como sendo o uso de ativos ou recursos com um custo fixo com o fim de aumentar os retornos dos proprietários das empresas. Existe uma forte correlação entre o nível de alavancagem e o risco ao qual a empresa se sujeita. Quanto maior o nível de alavancagem, maior o risco e, consequentemente, maior o lucro, ou o prejuízo caso a alavancagem seja desfavorável. Existem basicamente 3 tipos de alavancagem: operacional, financeira e total. Na operacional, a empresa faz uso de sua estrutura de custos fixos para alavancar os seus resultados operacionais. Na financeira, a empresa aumenta a participação de recursos de terceiros, como empréstimos, financiamentos, debêntures, para obter um maior resultado líquido. Já a alavancagem total incorpora de forma combinada, como ensina Assaf Neto, o impacto total da estrutura de custos de uma empresa sobre as suas decisões operacionais e financeiras, ou seja, é o efeito conjunto de uma alavancagem operacional e de uma alavancagem financeira. Gitman esclarece que os 3 tipos de alavancagem podem ser definidos mais claramente no que diz respeito à demonstração de resultados de exercícios da empresa, conforme essa figura apresentada. A alavancagem operacional, como dissemos anteriormente, é a alavancagem operacional que faz uso da estrutura de custos fixos, que, por definição, são aqueles que não sofrem a ação da variação da atividade ou das vendas da empresa. Entretanto, mesmo sendo fixos, esse tipo de custo pode variar em função do tempo. Deste modo, a partir de uma estrutura maior de custos fixos, é possível a empresa potencializar o seu lucro operacional, tendo em vista que a margem de contribuição, diferença entre a receita e custo variável, em empresas com esse tipo de estrutura é maior. A efetividade
do uso da alavancagem operacional sobre os lucros da empresa é mensurado pelo grau de alavancagem operacional, na sigla, utilizando aqui a sigla GAO. O GAO calcula a variação do lucro operacional da empresa com relação à variação do volume de atividade de vendas, podendo ser mensurado pela seguinte fórmula. O grau de alavancagem financeira é igual à variação do lucro operacional dividido pela variação do volume de atividade. Para ilustrar, vamos imaginar duas empresas, A e B, que possuem o mesmo resultado operacional em dado momento, conforme esses dados. Imagine que haja um aumento de 20% no volume das vendas das suas empresas. Então a gente está vendo uma receita nas duas de 100, custo variável de 30 na A e 70 na B, e essas margens de contribuição, 70 para A, 30 para B, e seguindo esse padrão. Então vamos imaginar que nesse quadro haja um aumento de 20% no valor das vendas. Então aqui a gente já tem um quadro modificado, imaginando que houve esse aumento, certo? Passou de 100 para 120. E assim alterando todos os outros dados de custos e margem de contribuição da empresa A e da empresa B. Nota-se que a empresa A, por ter uma maior estrutura de custos fixos, passa a ter um lucro operacional maior, com aumento no volume de atividades. Neste caso, aplicando-se a fórmula do GAO, temos que 140 por 20, aumentando, a gente teria um GAO de 7 na empresa A e na empresa B um GAO de 3. Neste caso, para o GAO que representa o grau de alavancagem operacional da empresa A 7 e da empresa B 3. Neste caso, para a empresa A, uma variação de 20% nas atividades reflete em 7% de elevação no lucro operacional, ao passo que a mesma elevação para a empresa B impacta em uma elevação de 3%. No caso de uma diminuição do volume de atividade na mesma proporção, ou seja, 20%, os valores dos graus de alavancagem das empresas ficam inalterados. Entretanto, o impacto sobre o resultado operacional é pior para a empresa A, que possui uma maior estrutura de custos fixos e, automaticamente, um maior risco. Deste modo, a alavancagem operacional será boa ou ruim de acordo com o volume de atividade que a empresa efetivamente possua. Se a empresa está em crescimento, com vendas crescentes, a alavancagem operacional irá ajudar essa empresa a ter mais lucros. Mas se o volume de atividades cair, o tiro sai pela culatra e a empresa terá um prejuízo ainda maior. Então vejamos agora a alavancagem financeira. Uma empresa pode financiar suas atividades com recursos próprios, que seria o patrimônio líquido, ou de terceiros, que seria o uso de empréstimos, financiamentos e debêntures, por exemplo. Normalmente, uma empresa que está iniciando suas atividades faz uso apenas de recursos próprios. A administração da empresa está praticamente toda nas mãos dos proprietários e os fluxos de caixa ainda são pequenos ou mesmo negativos para pleitearem junto a instituições financeiras uma contratação de um maior aporte ou desse tipo de financiamento. Quando a empresa começa a obter maior sucesso e a conquistar o mercado, as necessidades de investimentos também aumentam e ela começa a fazer uso de recursos de terceiros para poder continuar a se expandir. A existência de capital de terceiro, também chamada de passivo oneroso, na estrutura de capital da empresa, resulta a alavancagem financeira. Entretanto, esta só será favorável caso a empresa possa ter retorno de suas atividades operacionais mensurada pelo retorno sobre o investimento, utilizando a sigla ROI.
maior do que o custo de contratação deste capital. O retorno tem que ser maior do que os juros do empréstimo, por exemplo. A SAF Neto 2003 apresenta um exemplo que esclarece a influência que a alavancagem financeira tem sobre o lucro líquido de uma empresa. Imagine que a empresa AZ precisa fazer um investimento de 50 mil reais. A partir deste investimento, tem-se os resultados abaixo projetados apenas com recursos próprios. A gente pode ver aqui uma receita de vendas de 100 mil e essas despesas distribuídas, gerando um lucro operacional de 8 mil e um lucro líquido também de 8 mil. Com esses dados, a gente pode chegar aos seguintes termos. Calculando o retorno sobre o investimento, que seria o lucro operacional sobre o investimento, a gente teria um ROI de 8 mil sobre 50 mil, ou seja, um retorno sobre o investimento de 16% ao ano. Para se medir o retorno dos proprietários, sobre o capital que esses investiram, o patrimônio líquido, faz-se o uso do retorno sobre o patrimônio líquido, utilizando a sigla RSPL. O RSPL ele é calculado sobre utilizando-se o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. Então a gente teria os 8 mil sobre 50 mil, daria os mesmos 16% ao ano, utilizando os dados do slide anterior. Imagine agora a mesma situação, só que a empresa usa 50% de passivo oneroso, a um custo de 12% ao ano. Não considere o imposto de renda, e assim a gente tem os seguintes dados. Despesas financeiras, que são igual ao passivo oneroso, vezes o QI, onde o QI é o custo de capital de terceiros. A gente teria despesas financeiras igual a 25 mil vezes 12%, chegando a 3 mil reais. Na contratação do capital de terceiros, a empresa incide em despesas financeiras, que são os juros e encargos sobre os passivos onerosos. Então aqui nós temos o exemplo aqui de uns dados que a gente vai considerar para cálculos aqui na frente. Então a gente tem aqui, por exemplo, receita de vendas de 100 mil, e aqui os dados que compõem aí essa demonstração, chegando a um lucro operacional de 8 mil e um lucro líquido também de 8 mil, né? Considerando aí as despesas, enfim. Então, com esses dados, a gente pode chegar a esse cálculo aqui. Então a gente vai fazer o cálculo do ROI, né, que é o retorno sobre investimento. Então, ele é o lucro operacional dividido sobre o investimento. Então, um lucro operacional de 8 mil dividido por 50 mil, que dá aí um retorno operacional de 16% ao ano. Para se medir o retorno dos proprietários sobre o capital que estes investiram, no caso o patrimônio líquido, faz-se o uso do retorno sobre o patrimônio líquido, que é o RSPL, né? Então vamos dar uma olhada aqui para calcular o RSPL. O RSPL já é feito com o cálculo utilizando o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. E a gente teria aí também um RSPL de 16% ao ano, que é basicamente a mesma conta. Imagine agora a mesma situação, só que a empresa usa 50% de passivo oneroso, a um custo de 12% ao ano. Não considere para esse cálculo o imposto de renda. Assim, a gente tem o seguinte cenário. Despesas financeiras, que é igual ao passivo oneroso vezes o QI, onde o QI é igual ao custo de capital de terceiros. Ou seja, a despesa financeira ela é igual a 25 mil vezes 12%. Ou seja, a despesa financeira é igual a 3 mil.
Na contratação do capital de terceiro, a empresa incide em despesas financeiras, que são os juros e encargos sobre os passivos onerosos. Coloca-se as despesas financeiras na DRE projetada e tem-se a seguinte situação. Receita de vendas lá de 100 mil, né? Os mesmos dados. E essas despesas com vendas de 12 mil agora, despesa administrativa de 20 mil, um lucro operacional de 8 mil, só que agora um lucro líquido de 5 mil, porque a gente tem que deduzir os 3 mil das despesas financeiras que correspondem aos juros lá do investimento que foi feito ao tentar fazer a alavancagem. Então, o retorno, o ROI, que é o retorno sobre o investimento, ele continuará igual a 16% ao ano, pois o lucro operacional, financeiramente falando, é calculado antes das despesas financeiras. Já o RSPL, ele já muda de valor. A gente pode observar aqui que, seguindo a mesma fórmula apresentada do RSPL, agora 5 mil sobre 25 mil dá um RSPL de 20% ao ano. Logo, observa-se que com a utilização de passivos onerosos na estrutura de capital, houve um aumento no retorno dos proprietários, que saiu de 8% ao ano para 20% ao ano. O grau de alavancagem financeira, representado pela sigla GAF, que indica se a alavancagem foi favorável à empresa ou não, pode ser calculado pela seguinte expressão: RSPL sobre o ROI. Assim, no exemplo, tem-se o seguinte GAF: 20% sobre 16% é igual a 1,25. Este 1,25 indica que qualquer variação de 1% no lucro operacional gera uma variação de 1,25% no lucro líquido. Neste sentido, para que a alavancagem seja favorável, o GAF deve ser maior do que 1. Um GAF menor do que 1 indica que o recurso de terceiros tiveram um custo maior do que o retorno, do que o ROI. E, neste caso, estão prejudicando a empresa. Como foi dito anteriormente, o lucro operacional usado para o cálculo do ROI é chamado de LOP genuíno, ou seja, não afetados pela forma como assim é financiada. Bom, turma, essa foi a apresentação da aula do primeiro capítulo e espero que tenham entendido. Qualquer coisa a gente está no ambiente para poder tirar as dúvidas. Façam os exercícios da apostila, também são nessa linha, bem esclarecedores, de uma forma bem clara, que vão ajudar vocês aí no entendimento dessa primeira parte da matéria. Até mais, a gente se vê.